Eu sou Moisés Shensinski, pediatra, homeopata, autor de livro de homeopatia, chama Homeopatia Mais Simples do que Parece, e hoje a gente vai conversar sobre homeopatia. A homeopatia ela tem como uma grande característica não tratar doenças. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. A homeopatia não trata os sintomas. A homeopatia utiliza os sintomas para escolher um medicamento e para fazer com que esse medicamento equilibre o indivíduo. Para entender isso um pouquinho melhor. As pessoas acham que a gente é uma pessoa equilibrada, adoece e daí se desequilibra. O que a gente observa, então, seria fácil. Você tem uma crise de asma, trata a sua crise de asma, fica boa e está boa de novo. E você percebe, você que está fazendo esse tipo de pergunta, sabe que não é isso que acontece. Então, o que acontece? Você está equilibrada, por alguma razão você se desequilibra e manifesta esse desequilíbrio através de sintomas. Insônia, dor de cabeça, falta de apetite, ansiedade e asma. O que a homeopatia busca? Conhecer como você se desequilibra, te reequilibrar. A partir do momento onde você está reequilibrada, você sozinha consegue equilibrar esses sintomas. Então a homeopatia pode auxiliar muito o tratamento de pacientes que entre os seus sintomas apresentam asma sim, com resultados muito bons. A endometriose é uma doença de cunho ginecológico, essencialmente, que pode ser tratada por hormônios ou por cirurgia. Em alguns casos, a homeopatia pode resolver o seu problema só ela. Em outros, a gente pode associar a homeopatia a outros tipos de tratamento. A homeopatia, da mesma forma que a gente comentou a respeito da asma, ela pode te ajudar te reequilibrando e dando condições para o seu organismo resolver o problema da endometriose. Não exclui de forma nenhuma o acompanhamento com o ginecologista, uma eventual necessidade, por exemplo, de suspender a menstruação. Você toma o hormônio direto para não menstruar. De repente, o seu quadro é mais importante e pode exigir uma cirurgia. Isso também não está afastado através do tratamento homeopático. Mas o tratamento homeopático pode auxiliar tanto vamos dizer, na eficácia do tratamento hormonal, quanto, se você for operar, no pré-operatório e no pós-operatório, para que isso seja, de uma forma geral, mais tranquilo, menos complicado. Na endometriose, a gente tem alguns casos acompanhados com homeopatia, que só com homeopatia a gente conseguiu resolver. Mas isso precisa mesmo de um acompanhamento e avaliação junto com o médico que está fazendo o acompanhamento do quadro da endometriose. A homeopatia é uma especialidade médica que foi criada na Alemanha em 1790 por um médico chamado Samuel Hahnemann. Na época, ele não estava satisfeito com a medicina que se fazia na Europa, na Alemanha naquela época, que era, a ideia era assim: você tinha um mal interno e você tinha que jogar esse mal para fora. Então, o que eram os tratamentos? Vomitivos, diarreicos, sangrias, ventosas. E o Hahnemann não gostou muito disso. Largou a medicina e foi trabalhar com tradução de livros médicos. E através de um dos livros ele chegou a um médico escocês, Cullen, que falava o seguinte, que a quinina tratava da malária, porque a quinina era amarga, atacava o estômago e você vomitava a malária até ficar bom. Ele não gostou dessa ideia, mas ele observou que os mesmos sintomas de quem é intoxicado pelo quinino são os sintomas da malária. Hipócrates, pai da medicina, falava que aquilo que provoca uma estrangúria, estrangúria é igual a tosse, que não existe, pode curar uma tosse que existe. O Hahnemann juntou 2 mais 2, pegou os sintomas do quinino provocando sintomas,
Os sintomas da malária eram semelhantes, então ele testou a quinina para tratar a malária. Esse remédio chama-se quina officinalis. E deu certo. E a partir daí, através de várias fontes do reino animal, vegetal ou mineral, ou seja, fontes da natureza, criaram-se inúmeros medicamentos homeopáticos. A gente tem cadastrados em torno de 3.000. Dentro da farmacopeia brasileira, 450, por volta de 450 medicamentos, inclusive com distribuição já programada dentro de um projeto até no SUS. O médico vem para você, pergunta teus sintomas e vai buscar entre esses medicamentos aquele que apresenta sintomas semelhantes aos seus e vai tentar reequilibrar você utilizando a energia contida nesses medicamentos para equilibrar a sua energia. Uma vez equilibrada a energia, o caminho já está, uma grande parte dele andado, percorrido. Uma criança elétrica, hoje em dia a gente tem alguns grandes problemas diagnósticos, né? Existem algumas doenças da moda. A doença da moda para criança elétrica se chama hiperatividade, que é o TDAHI. É o transtorno por distúrbio de atenção, hiperatividade e impulsividade. Não sei qual é a idade da sua filha, mas se ela está em escola, já é uma criança em fase de socialização, em fase de descobertas, em fase de querer conhecer todo o mundo hoje, porque ela não sabe se vai ter amanhã. Então, a energia que ela tem é uma energia que a gente não aguenta. Fica difícil cuidar de uma criança em casa, ela precisa de contato com outras crianças. Não é só a sua filha, com certeza, nessa escola que tem esse nível de eletricidade, e aí você junta 18 crianças, 10 crianças elétricas. Coitada da professora que tem que cuidar de todas elas. Mas de uma forma geral, a criança saudável é uma criança curiosa, é uma criança ativa, é uma criança que busca conhecimento. Dentro desse padrão é normal. A gente precisaria entender um pouquinho melhor o que é que você está chamando de elétrica e até mais ou menos a idade da criança para te dizer com mais precisão.